Magali, as pessoas que seguem o pastor dizem que estão sofrendo de cristofobia. E aí eu me lembrei que o ex-presidente Jair Bolsonaro falou há 2 anos, lá na abertura da Assembleia Geral da ONU, pedindo pelo combate à cristofobia. Ele elogiou Trump, falou que as queimadas do Pantanal eram mentirosas e tal, mas ele conclamou as pessoas do mundo todo a lutarem contra a cristofobia. E essa fala dele, né, chamou muita atenção, afinal de contas, ele era o presidente do país, falando lá na ONU. O que é exatamente cristofobia, Magali? Cristofobia é um termo que nasce na política com os grupos de extrema-direita para caracterizar uma suposta perseguição a grupos cristãos em países como os Estados Unidos, o Brasil e outras democracias, em que se desenvolveu ativamente a concessão de direitos a grupos que eram então colocados como grupos que deveriam ser transformados pelo Evangelho por suas práticas. Entre eles, mulheres, a dimensão dos direitos sexuais e reprodutivos, a questão LGBT, as comunidades tradicionais, quilombolas e indígenas com suas próprias culturas e expressões religiosas. Então, sempre se acreditou nas correntes mais conservadoras, tanto do universo evangélico como também católico, que esses grupos não deveriam ter os seus direitos garantidos, muito pelo contrário, que haveria de dar mais espaço para a conversão religiosa e transformação desses grupos para práticas e costumes dentro da perspectiva cristã. Isso ganha uma dimensão forte com as políticas de extrema-direita, já mencionamos aqui, tanto nos Estados Unidos e aqui no Brasil, nos últimos anos, e grupos que alegam que há posições contrárias a essa perspectiva de uma vigência cristã na legislação e nas políticas públicas, e que haja, então, uma liberdade que garanta a perspectiva de quem não tem uma religião, ou de quem tem a sua religião que viva nessas condições de liberdade, e que seria, então, uma perseguição a cristãos. Então, passa-se a usar a dimensão da liberdade religiosa para garantir que cristãos falem contra e propaguem contra e tenham uma influência política em políticas públicas contra os grupos que se manifestam de forma diferente na sociedade, tanto nos costumes, na moral, quanto na religião. Então, criou-se esse termo, cristofobia, para se alegar essa perseguição a cristãos. Isso não é verdade, não existe isso no Brasil, não existe isso nos Estados Unidos. Existem manifestações de intolerância religiosa pontuais, existem sim, contra grupos cristãos, mas todas são tratadas dentro do âmbito da lei, nas instituições, do judiciário, né? É possível denunciar. Não existe a cristofobia como uma perseguição articulada e efetiva contra cristãos do Brasil. Muito pelo contrário. É uma falácia trabalhar com essa realidade. Para quem não sabe, eu trabalho com um projeto que faz checagem de notícias em ambientes religiosos, e o coletivo Bereia, onde eu trabalho, faz frequentemente matérias de contradição dessa perspectiva aí que é falsa. É uma falácia dizer que há cristofobia no Brasil. O pastor André Valadão está sendo enquadrado dentro das leis brasileiras no discurso de ódio, de ataque, de calúnia e tudo aquilo que puder haver de enquadramento na perspectiva do que ele vem colocando publicamente. E ocorre que esses grupos acabam usando o enquadramento na lei, que é devido, para dizer que é uma perseguição contra cristãos e não propriamente a sua posição individual. Então, essa é uma estratégia desses grupos políticos que acaba conquistando muita gente e causando pânico entre grupos cristãos. Pois é, ele usa esse argumento falacioso da cristofobia quando alguém aponta e fala: olha, é crime, não dá para você falar isso da comunidade LGBTQIA+. É uma atitude que a gente vê bastante por aí, né? É uma espécie de vitimização às avessas, Sim. assim. É um abuso da liberdade de expressão e da liberdade religiosa, porque liberdade de expressão, liberdade religiosa não é liberdade para atacar pessoas, para caluniar, para humilhar um grupo, como o caso dos LGBTQI+. Essas pessoas estão sendo humilhadas nesse discurso.
Então, a liberdade não é para isso, né? Então, é preciso ter muito cuidado.